5 passos importantes para ir do medo à fé, da turbulência à paz e da derrota à vitória. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 22 de setembro. Lembro-me claramente de uma época de minha vida em que fiquei muito preocupado com algo que estava prestes a acontecer. Embora o desafio à minha frente não fosse realmente tão destruidor, naquele momento me parecia enorme, imenso. Portanto, eu estava extremamente preocupado. Estou certo de que você sabe como é quando a preocupação tenta inundar sua mente. Ela consegue aumentar os problemas de uma maneira absurda, mas quando você está em meio à situação, parece muito real. Somente depois de o evento ter passado, você percebe quão tolo foi por ficar tão preocupado com algo tão rotineiro. Porém, no momento que relatava isso, eu estava tomado de preocupação. Andava de um lado para o outro, preocupando-me, pensando e ponderando, ficando ainda mais nervoso por meu comportamento ansioso. Estava uma pilha de nervos, percebendo quão profundamente eu estava afundado em preocupações. Busquei minha Bíblia para tentar encontrar paz para minha alma perturbada. Abri em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tentei afastar tudo mais de minha mente para poder me concentrar nas palavras de Deus contidas nesse versículo. Por meio de Filipenses capítulo 4, versículo 6, pude ver que Deus estava me chamando e exortando a largar minhas preocupações e ir com ousadia à presença dele para tornar meus pedidos conhecidos. Enquanto eu me concentrava nesse versículo, de repente vi algo que nunca havia visto. Percebi que ele me mostrava passo a passo como largar minhas preocupações e ousadamente tornar meus pedidos conhecidos por Deus. Se eu seguisse os passos apresentados nesse versículo, exatamente como os entendi, seria liberto da preocupação e do medo. Segui prontamente esses passos e, em questão de minutos, minha preocupação foi substituída por um coração grato, cheio de louvor e paz. Ao longo dos anos, houve muitas ocasiões em que a preocupação e o medo tentaram afligir minha mente. Seria impossível exagerar os desafios que minha esposa e eu enfrentamos ao cumprirmos nosso ministério apostólico no exterior. Às vezes, esses desafios foram simplesmente enormes. É por isso que me identifico totalmente com o apóstolo Paulo ao descrever as dificuldades que encontrou em seu ministério. Assim como Satanás tentou regularmente destruir o ministério de Paulo, o inimigo também tentou em muitas ocasiões obstruir nosso trabalho e frustrar o avanço do Evangelho. Entretanto, nenhum de seus ataques teve sucesso e o Evangelho avançou com grande poder. Em momentos em que preocupação ou medo estão tentando me envolver com seus tentáculos que drenam a vida, recorro às verdades encontradas em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Assim como segui os passos encontrados nesse versículo muitos anos atrás, ainda os sigo cuidadosamente sempre que começo a ficar ansioso. Toda vez que o faço, esses passos me levam da preocupação e do medo para um coração grato, cheio de louvor e paz. De
fato, aprendi que, se eu seguir fielmente esses passos, o medo será eliminado e substituído pela maravilhosa e dominante paz de Deus. Por isso, não deixe a preocupação envolvê-lo com seus tentáculos. Em vez disso, ouça o conselho de Paulo sobre como lidar com os problemas e as preocupações que tentam atacar sua mente. Vejamos mais uma vez o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nesse versículo, Paulo delineia 5 passos muito importantes para ir do medo à fé, da turbulência à paz e da derrota à vitória. Examinaremos 5 palavras-chave que nos dizem exatamente o que precisamos fazer quando preocupação e inquietações estão tentando atacar nossa mente. 1. Conhecimento. 2. Petições. 3. Oração. 4. Súplica. E 5. Ação de graças. Como primeiro passo, Paulo diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A palavra conhecidas provém da palavra gnorizo e significa fazer com que algo se torne conhecido, declarar algo, divulgar algo ou tornar algo muito evidente. Isso significa simplesmente que sua petição pode ser extremamente ousada. Declare a Deus o que você precisa. Divulgue-o tão alto que todo o céu ouça quando você orar. Você pode ser excepcionalmente ousado ao se apresentar diante de Jesus para fazer com que os seus pedidos sejam conhecidos. A seguir, Paulo lhe ensina o segundo passo para se livrar da preocupação e ansiedade ao dizer: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A palavra petições provém do grego aitima, derivada da palavra aiteu. A palavra grega pedir destrói qualquer sugestão religiosa de que você é um verme humilde que não tem o direito de entrar na presença de Deus. Veja, aiteu significa ser inflexível ao solicitar e exigir ajuda para atender às necessidades tangíveis, como alimentos, abrigo, dinheiro e assim por diante. De fato, no Novo Testamento, a palavra aiteu é usada para retratar uma pessoa que insiste ou exige que determinada necessidade seja atendida após se aproximar de seu superior e lhe falar com respeito e honra. Além disso, expressa a ideia de que alguém possui uma plena expectativa de receber o que foi firmemente solicitado. Não há dúvida de que essa palavra descreve alguém que ora com autoridade, em certo sentido, exigindo algo de Deus. Essa pessoa sabe de que necessita e é tão cheia de fé que não tem medo de entrar ousadamente na presença de Deus para pedir e esperar receber o que pediu. Ver no dia 23 de março, no primeiro volume desta série, um estudo mais completo da palavra grega aiteu. Isso significa que, quando você ora por uma necessidade que lhe diz respeito, é correto orar com autoridade. Desde que sua oração seja baseada na palavra de Deus, você poderá ter a garantia da promessa de Deus referente ao problema que mais o preocupa. Além disso, quando você ora, é espiritualmente adequado esperar plenamente que Deus honre a sua palavra e faça o que você solicitou. A palavra oração, usada por Paulo nesse versículo, provém do grego proseuche, a palavra mais comumente usada para oração no Novo Testamento.
Essa palavra específica e suas diversas formas são usadas aproximadamente 127 vezes no Novo Testamento. Ela é composta das palavras pros e euche. Pros é uma preposição que significa em direção a, que pode indicar um senso de proximidade. Quase em todos os lugares onde é usada no Novo Testamento, a palavra pros transmite o significado de contato próximo, franco e íntimo com outra pessoa. Um estudioso observou que a palavra pros é usada para retratar o relacionamento íntimo existente entre os membros da divindade. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra com é tomada de pros. A usá-la para descrever o relacionamento entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo, está nos dizendo que o relacionamento deles é íntimo. Certo expositor traduziu o versículo da seguinte maneira: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus. A segunda parte da palavra proseuche é tomada de euche, uma antiga palavra grega que descreve um desejo, anseio, oração ou voto. Era originalmente usada para descrever uma pessoa que fazia algum tipo de voto a Deus em decorrência de uma necessidade ou desejo em sua vida. Esse indivíduo fazia um voto de dar a Deus algo de grande valor em troca de uma resposta favorável à oração. Assim, inerente a esta palavra está a ideia de uma troca, dar alguma coisa a Deus em troca de outra desejada. Por isso, em vez de carregar suas preocupações e seus fardos, você deve dar o passo ensinado por Paulo para ir de um lugar de turbulência para a paz, aproximar-se do Senhor em oração. Uma vez nesse lugar íntimo e pessoal com Deus, aproveite esta oportunidade para lhe entregar suas preocupações, medos e inquietações. Então, peça ao Senhor para lhe dar algo em troca das preocupações que você lhe deu. Peça-lhe paz. Veja, essa é uma parte da grande troca encontrada na palavra grega proseuche. Quando você dá a Deus os seus problemas, em troca ele lhe dá a sua paz. Talvez você tenha experimentado essa grande troca em algum momento anterior de sua vida. Você é capaz de pensar em um momento em que sua mente estava incomodada por medos? Quando você realmente entregou seu problema ao Senhor, uma paz sobrenatural inundou sua alma e o aliviou de suas ansiedades? Esse é o passo que Paulo recomenda enfaticamente que você dê quando preocupação, medo e inquietações estão tentando assumir o controle de sua mente ou de suas emoções. O quarto passo que Paulo nos diz para darmos é encontrada na palavra súplica, em grego deisis, que descreve uma pessoa que tem alguma necessidade em sua vida e, portanto, implora fortemente para que ela seja suprida. A palavra deisis é traduzida de várias maneiras em diversas Bíblias, incluindo suplicar, implorar ou apelar fervorosamente. Ela retrata uma pessoa com tamanha necessidade que se sente compelida a tirar seu orgulho do caminho para que possa, de forma ousada, fervorosa, forte e apaixonada, clamar por ajuda ou auxílio de alguém. Um dos exemplos mais poderosos da palavra deisis é encontrado em Tiago capítulo 5, versículo 16. Esse famoso versículo da Bíblia diz: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui, a palavra deisis é traduzida como súplica. Veja, deisis é uma oração apaixonada, fervorosa, sincera, verdadeira. Chega a Deus de forma bastante alarmante, implorando-lhe
fortemente que se mova e atenda a uma necessidade específica que a pessoa que ora está enfrentando em sua vida. Então, quando você estiver enfrentando um problema que o preocupa profundamente, não tenha medo de ir ao Senhor e implorar fervorosamente que Ele atenda à sua necessidade. O uso dessa palavra por Paulo significa que você pode ser muito ousado ao pedir a Deus que se mova em seu benefício. Não há razão alguma para você ficar hesitante ou tímido ao orar. Você pode dizer a Deus exatamente o que sente, o que está enfrentando e o que deseja que Ele faça por você. Esse é o significado de súplica. Após mencionar súplica, Paulo nos apresenta o quinto passo importante a dar ao entregarmos nossas preocupações e inquietações ao Senhor. Paulo nos diz para tornar-nos conhecidos por Deus nossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deus não somente espera que você seja ousado, Ele também espera que você lhe agradeça por ser bom para com você. Simplesmente não é certo pedir com ousadia sem expressar ação de graças. Se você já deu generosamente a alguém que nunca dedicou tempo a agradecer pelo sacrifício que você fez por ele, sabe quão chocante a ingratidão pode ser. De semelhante modo, você precisa ter o cuidado de agradecer a Deus por ser tão bom para com você. A expressão ação de graças, usada por Paulo nesse versículo, é a palavra grega Eucaristia, composta pelas palavras eu e caris. A palavra eu significa bom ou bem, indica uma boa disposição geral ou uma sensação incrivelmente boa sobre algo. Caris é a palavra grega que significa graça. Quando essas duas palavras são combinadas, formam a palavra Eucaristia, que descreve um derramamento de graça e de sensações maravilhosas que fluem livremente do coração em resposta a alguém ou a algo. Ao usar essa palavra, Paulo nos ensina que quando pedimos fervorosamente a Deus para fazer algo especial por nós, precisamos combinar esse pedido com um fervoroso derramamento de gratidão. Embora o pedido tenha acabado de ser feito e a manifestação ainda não seja evidente, é apropriado agradecer a Deus por fazer o que pedimos. Agradecer-lhe antecipadamente demonstra fé. Portanto, certifique-se sempre de acompanhar seu pedido fervoroso com ação de graças fervorosa. Torne um objetivo ser tão apaixonado em sua ação de graças quanto foi ao fazer seu pedido. Uma tradução interpretativa expandida de Filipenses capítulo 4, versículo 6 poderia ser: não se preocupem com coisa alguma, e isso significa absolutamente nada. Em vez disso, coloquem-se na presença de Deus e entreguem-lhe as coisas que os preocupam, para que Ele possa, em troca, lhes dar aquilo de que vocês necessitam ou almejam. Sejam ousados para fazer com que seu pedido seja conhecido por Deus de forma forte, apaixonada e fervorosa, assegurando-se de que igual medida de ação de graças acompanhe seu forte pedido. Vocês têm todo o direito de pedir ousadamente. Por isso, vão em frente e insistam com Deus para que atenda às suas necessidades. Ao orarem, sejam tão ousados que não haja dúvida de que sua oração foi ouvida. Divulgue-a, declare-a, ore ousadamente até ter a certeza de que Deus ouviu sua petição.
Assim, nos momentos em que a preocupação ou o medo esteja tentando envolvê-lo com seus tentáculos que drenam a vida, corra para as verdades encontradas em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você não tem de viver sujeito a preocupações, inquietações e receios pelo resto de sua vida. Se você seguir esses passos, preocupação e medo serão sempre substituídos por um coração repleto de paz e louvor. Por que você não dedica tempo hoje a entrar na presença de Deus e percorrer esses 5 importantes passos? É tempo de ir do medo à fé, da turbulência à paz e da derrota à vitória. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por me permitires ir à tua presença ousadamente em oração. Sei que tu me amas e queres satisfazer as necessidades que hoje estou enfrentando em minha vida. Minha tentação é ter preocupação e medo, mas sei que, se me dispuser a confiar em ti, tudo com que me preocupo dará certo. Neste momento, rejeito a tentação de me preocupar e escolho ir à tua presença para ousadamente tornar conhecidos os meus pedidos. Por fé, eu te agradeço antecipadamente por agires para responder aos meus pedidos. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, quando preocupação, medos e inquietações tentam dominá-lo, qual é sua reação? Você cede e permite que preocupação e inquietação ocupem sua mente ou corre para o Senhor e entrega seus problemas a Ele? Você consegue se lembrar dos momentos de sua vida em que você entregou ao Senhor uma preocupação avassaladora? Em troca, Ele o encheu de paz sobrenatural, permitindo que você superasse as preocupações que estavam tentando devorá-lo? Que nova verdade você aprendeu com a pedra preciosa de hoje? Se essas verdades lhe foram úteis, você consegue pensar em algum conhecido que precise desse mesmo encorajamento? Em caso afirmativo, por que você não contata esse amigo hoje para encorajá-lo, valendo-se da palavra de Deus? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.